Graças e paz, meus irmãos e irmãs, graça e paz ao seu coração. Hoje eu quero trabalhar um texto que é muito conhecido, talvez depois de João 3,16 seja o texto mais conhecido, que é o do Sermão do Monte, os primeiros versículos do Sermão do Monte, e que mostram os princípios do caráter cristão, que mostram como nós devemos nos posicionar como pessoas que foram salvas, remidas, lavadas pelo sangue de Cristo Jesus. A isso eu dou o nome de princípios de uma vida vivida sobre o caráter de Cristo. Princípios de uma vida vivida sobre o caráter de Cristo. Jesus, o mestre por excelência, nesse Sermão do Monte, ele deixa claro que a verdadeira felicidade não é o resultado da observância de regras religiosas, regras, muitas vezes dogmas, muitas vezes regras religiosas engendradas pelo homem, mas é uma transformação profunda do caráter operado por Deus. Em Mateus 5, de 1 a 16, Jesus vai expor os princípios para uma vida, para um caráter abençoado por Ele. Em primeiro lugar, versículo 3, diz que nós precisamos ter uma atitude correta em relação a nós mesmos. Nós conhecermos quem nós somos, saber como atuamos, qual é a realidade da nossa vida, qual o sentido da nossa vida. E aqui fala ser pobre de espírito, é ser humilde. E uma palavra interessante sobre humildade. Ninguém nasce humilde. A humildade se aprende. E se aprende diretamente de Jesus, que disse lá em João 11, 28 a 30, que nós precisamos aprender dele. Precisamos aprender a humildade a partir dele. Então, ser pobre de espírito é ser humilde, é ter uma correta autoestima, como diz Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 3, é ser honesto consigo mesmo, é conhecer-se a si mesmo, aceitar-se a si mesmo. Feliz é aquele que não busca ser maior do que os outros, que não vive buscando aplausos para si mesmo. Lembre-se do salmista no Salmo 131, não busco coisas maravilhosas, coisas grandiosas para mim, Então nós precisamos ter uma atitude correta em relação a nós mesmos. Em segundo lugar, ter uma atitude correta em relação ao pecado. O pecado hoje em dia é tão simplificado, relativizado. Parece que nós não vivemos numa sociedade que jaz no pecado. Ser feliz é chorar pelo pecado, é sentir tristeza por entristecer a Deus. E encobrir o pecado é afastar-se do caminho da felicidade. Chorar pelo pecado, por outro lado, é reconhecer a sua hediondez, sua malignidade e fugir dele com todas as forças da nossa alma. Nesse sentido, meus irmãos, é aquilo que eu sempre falo. O pecado, muitas vezes, nos é apresentado como um bichinho de pelúcia, mas quando menos a gente espera, ele se transforma num grande monstro na nossa vida. E a gente precisa saber que o pecado não é relativo. A Bíblia relata o pecado de grandes homens de Deus. E por isso nós precisamos olhar para a Bíblia, os princípios que regem a palavra de Deus e que nos ensinam que nós não podemos viver pelo pecado, errar o alvo, como diz o texto em grego. Em terceiro lugar, ter uma atitude correta em relação a Deus, em relação a nós mesmos, em relação ao pecado, mas também em relação a Deus. Versículos 5, 6 e 8 diz que feliz é aquele que entregou os seus direitos a Deus. Deus é quem luta por essa pessoa. Essa pessoa não precisa lutar por ela mesma. Eu me lembro do reverendo Messias Anacleto lá de Londrina, nos meus 12 anos de Londrina, que ele dizia isso muito claramente. Você não precisa se defender. Deixe que Deus defenda você. Por quê? Porque feliz é a pessoa que entregou seus direitos a Deus. Manso é aquele que não briga por seus direitos, que não luta para conduzir o seu próprio destino,
mas aceita com alegria a direção de Deus. Feliz é aquele que tem fome e tem sede de justiça. Então ele não luta por benefícios pessoais, mas por princípios absolutos que emanam da palavra de Deus. Também a felicidade é resultado dessa pureza de coração. Ser feliz é ter um coração puro, é abastecer-se de pensamentos, os olhos, os ouvidos, a alma, com coisas que procedem do Espírito de Deus, da palavra de Deus, do ser de Deus. Preste bem atenção nisso, né? Ter uma atitude correta em relação a Deus. Quarto lugar, também nos ensina a palavra a termos uma atitude correta em relação ao nosso próximo. Versículo 7, versículo 9 do capítulo 5. Jesus disse que feliz não é aquele que acumula e ajunta só para si, mas o que exerce de misericórdia. Meus irmãos, nós vivemos no mundo e essa pandemia trouxe uma grande oportunidade para nós, para ajudar o nosso próximo. A gente não precisa ter tudo que a gente quer, a gente não precisa guardar tudo que a gente deseja. Nós já estamos carecas de saber, ou pelo menos eu estou, que nós não vamos levar nada desse mundo. Então, nesse sentido, nós precisamos exercer misericórdia, porque lá na frente as pessoas vão ter que exercer misericórdia para conosco também. Pense nisso. Feliz é o que torna instrumento da mesma misericórdia da qual foi alvo. A felicidade está no dar, no repartir, no distribuir com prodigalidade. Mas Jesus disse também que feliz é o pacificador, o promotor da paz. Não é aquele que se exime de uma briga aqui, uma briga lá. Não, aquele que promove a paz. Que com sua vida, com suas atitudes, mostra que ele foi lavado, remido pelo sangue de Jesus e agora ele vive uma vida abençoada de tal maneira que ele é um promotor da paz, como foi Jesus. Jesus não procurou briga, não procurou desavenças. Ele procurou amar o ser humano, amar o seu próximo. Feliz é aquele que, em vez de cavar abismos nos relacionamentos, torna-se um construtor de pontes. Isso quem diz é o reverendo Hernandes. Gosto muito dessa frase. A gente não precisa cavar abismos entre nós. Nós precisamos criarmos pontes, sermos condutores de pontes, construtores de pontes. Feliz é aquele que se aproxima às pessoas, que aproxima as pessoas, que leva a reconciliação, que tem uma palavra de paz e que instrumentaliza a aproximação daqueles que viviam separados pelos muros da indiferença, da falta de amor, da falta de perdão, do ódio, do preconceito. Em quinto e último lugar, ter uma correta atitude em relação ao mundo. Nós devemos ter uma correta atitude em relação a nós, ao pecado, a Deus, ao próximo e também ao mundo. O mundo jaz no maligno. Do versículo 10 até o 16, o escritor de Mateus vai mostrar isso para nós, que a nossa sociedade não é amiga de Deus, nem do povo de Deus. Assim como o mundo rejeitou a Cristo, ele também nos rejeita. Então, qual deve ser a nossa atitude ao sermos odiados e perseguidos pelo mundo? Qual nós devemos nos alegrar? Essa é a grande verdade. A palavra de Deus diz, quando você for perseguido, se alegre, porque mataram os profetas, mataram outros antes de nós, outros foram enforcados, colocados na fornalha. Então a nossa alegria, como eu sempre falo, ela é ultra circunstancial. O mundo não pode dá-la nem tirá-la, mas a nossa posição no mundo não pode ser apenas passiva. Nós precisamos ser proativos em relação à nossa correta atitude diante do mundo. A nossa posição não pode jamais ser passiva, precisamos ser proativos. Somos chamados para exercer uma poderosa influência, ser sal e ser luz na onde nós formos colocados, onde nós estivermos desenvolvendo o nosso ministério, a nossa vida, seja no trabalho, na escola, no lazer, na família. Nós, como sal, devemos inibir o mal. Como luz, nós devemos apontar o rumo a seguir para as pessoas. Eu gosto muito da metáfora do sal como que traz um novo sabor para a vida das pessoas.
e da luz que aponta o caminho correto. Essa ação é fruto de uma vida transformada, de uma vida que obteve o caráter transformador de Cristo. É uma vida transformada que tem poder para viver e pregar o evangelho transformador de Jesus Cristo. Então, preste bem atenção nisso. São princípios básicos do Sermão do Monte que vão transformar o meu, o seu caráter, o nosso caráter, para que nós sejamos pessoas melhores, crentes melhores. Tenha uma atitude correta em relação a você mesmo, tenha uma atitude correta em relação ao pecado, em relação a Deus, em relação ao próximo e em relação ao mundo. Eu espero que Deus abençoe a sua vida, que te dê um final de noite, um final de domingo abençoado na presença de Deus, que você tenha até amanhã também um feriado abençoado e que amanhã Deus abençoe todas as nossas crianças, todas as crianças, porque amanhã é o dia da criança, todas as crianças da nossa igreja. Nós estamos com saudades de todas elas. Essa semana eu estava conversando com a Neuraci, citando o nome de algumas crianças e falando da saudade que invade o nosso coração e que nos deixa emocionados de tanta saudade que a gente está das nossas crianças. Mas isso vai passar e, se Deus quiser, nós vamos abraçá-las e beijá-las todas com um enorme carinho que nós temos por cada uma delas. Um grande beijo aos pais, mas principalmente às crianças da nossa igreja. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te bendizemos, porque através do capítulo 5, versículos 1 a 16, parte do Sermão do Monte, o Senhor nos ensina princípios básicos para a transformação do nosso caráter. Que o Senhor nos ajude, porque o Senhor nos dê fé, o Senhor nos dê força, que o Senhor renove o nosso entendimento, para que possamos ser pessoas mudadas, transformadas pelo poder do Teu Santo Espírito. Quero pedir pelas crianças, mais uma vez, da nossa igreja, pedir a Tua bênção, a Tua paz sobre todas elas, sobre a nossa igreja como um todo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam com todos vocês, irmãos e irmãs, sejam com todos que nos assistem pelo YouTube, também pelos grupos de WhatsApp, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.